tarde, gente. Mais uma vez eu venho agradecer as contribuições de mensagem que eu tenho recebido pelo Instagram, a quantidade de mensagem que eu tenho recebido via direct e pela próprio canal. O canal está crescendo, fico espantado com a quantidade de pessoas que realmente refutam, admiram, fazem questão de analisar, de verificar se todas as coisas que eu estou falando são verdade ou se são apenas balela. Mas enfim, a maior parte foi experiência pessoal e eu acho que é bom compartilhar para deixar um registro. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito especial, um assunto muito polêmico, um assunto que tem barreiras entre o cristianismo, o judaísmo e sobre todas as religiões que envolvem a questão de criação do universo. Se vocês veem no fundo, eu coloquei uma música de uma cantora brasileira que eu gosto muito. Tenho um carinho muito, um respeito. Isso. Adão e Eva. O cristianismo e a Igreja Católica usaram a história de Adão e Eva e usam as histórias de Adão e Eva como forma de tortura para dizer ou para falar que existe um pecado relacional entre a presença de Adão e o pecado de Eva. Como todas as imposições religiosas, a gente pode perceber que existe um machismo por trás dessa história contada na versão católica cristã. Eu nem vou entrar no mérito da questão da versão de Adão e Eva do protestantismo, porque eu li alguns livros e recebi algumas matérias que fazem algumas referências sobre isso, mas não adentram. A Torá, ela fala um pouco de Adão, o primeiro homem, e sobre a costela. Não existe, se existe, nenhum registro oficial de onde seria o Jardim do Éden. Uma provável que seria entre a Turquia e a região, que hoje é Istambul. Seria uma tese. Mas não tem provas. Como nenhuma questão religiosa mencionada pelas igrejas cristãs. Mas usada como uma versão para dizer que a mulher é pecadora e o primeiro machismo cristão contado através de um livro. Segundo a história, Adão foi colocado no paraíso, estava se sentindo triste. E Deus achou que Adão não podia ficar sozinho. E adormeceu e tirou Eva da costela. A dúvida é, a cobra, a bendita cobra. Tá. Algumas religiões, como a que eu frequentei, diziam que a cobra seria Satanás. Não acredito que seja Satanás, porque a questão Satanás, de Satã, foi colocada por um papa da Igreja Católica. O diabo, Satanás, Lúcifer. Então, mais um acréscimo colocado do cristianismo na história de Adão e Eva. O primeiro machismo, o primeiro abuso e a primeira acusação criminal de alguém acusado de ser usado para que o outro caísse. E o primeiro assassinato, segundo a história de Caim. Aí começa o primeiro machismo, começa o primeiro racismo e começa a questão comentada e falada de que a raça negra, na verdade, ela seria uma praga jogada por Deus em Caim, que Caim estaria na terra. E que os negros são amaldiçoados. Nojento, perspicaz, ou
sem sentido e sem lógica. Não existe prova científica nenhuma de que os negros são filhos do demônio, como alguns pastores, alguns bispos falam, como alguns líderes religiosos costumam dizer. Os negros são reticentes da casa de Israel, foram escravos, foram utilizados, o continente explorado, e um continente que tem que ser respeitado e um povo que tem que ser respeitado. A cultura afro tem que ser respeitada. Enfim, fiz parte de uma igreja racista. E somente a partir de alguns anos foi revelado que os negros poderiam se aproximar de Deus. Na verdade, adentrando essa história nojenta, religião afro, o candomblé, que Umbanda é brasileira, criada em Niterói, mas o candomblé, as casas de Nagô e as outras casas, nenhuma delas absorve a ideia de Satanás, de demônio, de diabo. Porque quem lê a história descobre que os orixás são ligados à natureza. Cada um deles estão ligados a uma questão natural: água, ar, fogo e vento. Respeite-se. Mas as religiões de matriz africana, a maioria utilizada no Brasil, e muitas das vezes exploradas e jogadas ao léu, à margem como se fosse margem da sociedade, que não são cidadãos iguais a qualquer um. E a prática religiosa é livre, você é livre para praticar a religião que você quiser, dado pela Constituição, você tem liberdade de praticar a religião, só que você não tem o direito de praticar crimes. Você tem o direito de divulgar, de fazer proselitismo, mas você não tem direito de oferir as religiões dos outros. Está vendo como um assunto puxa o outro? Tá, beleza. Então, a história de Caim e Abel, que todo mundo já sabe, que Caim matou Abel, e aí foi amaldiçoado, e etc. Até aí a cobra desapareceu. O bendito diabo da cobra. O diabo incorpora numa cobra. O demônio entrou na cobra. Sabe qual é a diferença entre as religiões de matriz africana e as religiões cristãs europeias que vieram da Europa e da Inglaterra? Que você é livre de prática. Eu nunca vi alguém dizer que é obrigado a frequentar o terreiro de candomblé. A maldade, ela é gigante. Vamos supor hipoteticamente que você precise de um conselho. Você se dirija a uma casa de santo. Existe uma regrinha assim muito peculiar. Sopa, ajuda aos pobres. Geralmente estão nos subúrbios das grandes cidades do Brasil. Às vezes o pai de santo é da própria comunidade. Se você for pedir um prato de comida para um deles, ele vai te atender. O centro de candomblé é o terreiro mais rico que você puder. Está nas regiões mais pobres do Brasil, nas regiões mais não urbanas. A questão afro, a questão religiosa. Então, há uma afronta, há um desrespeito muito grande com esse tipo de pessoa. E eu respeito quem pratica o que quiser. Mas a gente tem que entender que a maioria das igrejas cristãs, protestantes ou neoprotestantes, ela é feita para massa de manobra. Ela não foi criada para você pensar. Ela não foi criada para você ter uma ideia, para você ler, para você estudar. Ela foi feita para você soltar dinheiro. Eu fico pensando
Ontem eu recebi uma direct de uma pessoa que fez uma pergunta para mim que eu acho que eu não tenho a resposta até agora. Se você tiver uma resposta, por favor, manda para mim para eu dar para essa pessoa. Ele entrou numa igreja aos 18 anos. Está com 56 anos. O casamento dele já acabou. E um filho dele tem 3, está fora da instituição. Está dentro, um está na instituição e 2 está fora. O que ele faz? Foi demitido pela essa associação religiosa. De um salário que ele ganhava no Brasil por 45 mil reais. Padrão de vida. E o respeito? Será que o Deus que é pregado, Jesus que é pregado, não é conivente com uma pessoa que, por exemplo, está divorciada, que usou drogas, que caiu no mundo da droga? A quem recorrer? O que essa pessoa pode fazer? Se você tiver, me fala. Porque ele só sabe fazer aquilo. A gente tem uma vida só. Pelo menos se prova-se. Somos 2 poemas. Somos livres. Temos direito de opção. Temos direito de ser respeitados. Seja você negro, com uma cor linda, cor de pele linda. Seja você espírita. Seja você católico. Seja você o que você for. Mas saiba, não aceite exploração de ninguém. Não aceite que as pessoas imponham para você. Porque se você deixar para lá, engolir o sapo e baixar sempre a cabeça, vida humana, que bom seria se você tivesse outra vida humana, já dizia meu nobre Pepeu Gomes. Só que você não tem. Ao teu lado. Pode ser uma decepção amorosa, pode ser um casamento que não começou. Não terminou, apenas não continuou. Porque ele não começa, casamento não começa. Casamento se inicia. Como é bom estar aos 43 anos com a cabeça bem resolvida. Depois de muita luta. Se arrepender? Será que vale a pena? Não vai adiantar nada me arrepender da bendita vida humana. Mais forte. Você pode estar mais forte. Você pode sair, você pode ficar mais forte. Sabe aquilo que você está na sua cabeça? Que é se afastar daquelas pessoas tóxicas que dizem o que você tem que fazer. Sabe aquele casamento que acabou? Deixa outra pessoa aí. Não segura. Porque você também pode achar outra pessoa melhor. Olha, legal. Eu tenho filhos, beleza. Laços eternos. Coragem é o que a gente tem que ter diariamente para acordar todo dia cedo e trabalhar, enfrentar o metrozão da cidade grande. Você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, enfrentar um dia ardente de trabalho para as coisas não irem ao chão. Mas quando você está emocionalmente abalado, quem você procura? O Deus que condenou Eva
o bispo que está te cobrando o dízimo que você não pagou porque o dinheiro não sobrou? Ou só falta você chutar o pau da barraca? Jesus não mandou nada disso, sabia? É informação verídica para você. Nem Deus. Eu peço forças a Deus todos os dias para poder ter coragem de enfrentar a luta, para nunca me decepcionar com aquilo que eu sabia que não era para mim. Você deve ser uma pessoa bonita por dentro, uma pessoa admirável, que está apagada, porque acreditou no líder banana, porque acreditou numa fantasia falsa de filosofias que inventadas por homens, por ideias estapafúrdias. A estrada da vida, ela só tem uma direção, às vezes a margem, logo ali. É bom sair do chão, com o meu alcance. Sei lá, investir tudo, né? Ainda dá tempo de viver. Acredite. Deixe seu comentário. Uma gratidão por mais uma vez você me ouvir. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Quer aloprar? Tamo junto. Vamos aloprar pra você viver. Cheia de charme, de se aventurar. Temos a chance de viver. Estamos vivos depois de um processo de pandemia dificílimo, cruel, macabro. Ouvi essa frase ontem. Dediquei os melhores anos da minha vida. E hoje eu chego na associação, na igreja, e ninguém olha pra minha cara porque eu sou um divorciado. Será que é ruim? Sei lá. Eu tomei o meu rumo. Eu segui a minha estrada. E olha, encontrei gente muito boa no meu caminho depois. Onde é que estão aqueles amigos daquela época? Cadê as mensagens? Todo dia. Seja revolucionário. Faça, estude, vá atrás, trabalhe. Porque a vida é curta. Disse esse vídeo aqui. Muito obrigado e até a próxima.